Então, pessoal, a parada foi o seguinte, né, pessoal? O Jones te citou lá no podcast Três Irmãos, o Jones Tapá, falou que você tá mentindo, né? Falou que eu, mano, tô mais pra lá do que pra cá, tô inventando historinha do Boitatá, né? Aí tá todo mundo vindo aí, né? Falar, pô, Tamir, o Jones tá te taxando lá. Até então, beleza, né, mano? Aí vamos ver aí o que rolou, né? Vamos ver a taxada. Vai, Jones, taxa, meu filho. Rubens Gonzalez tá mentindo, delirando e me atacando por causa dessa fala. E não só ele, o Tamir Felipe também. F, tô mentindo, te atacando. Eu não tô mentindo e atacando, né? Eu só fiz uma observação, né? Mas aí eu vou explicar aí, meu lado. Mano, vou me justificar, mas vamos lá. Delirando, mentindo e me atacando. Uma fala bem Hum, simples. hum? É a solução de todos os problemas? Não. Panaceia, tá? Nacionalização a criação de uma indústria nacional e referente ao café é a solução de todos os problemas? Não, realmente não é panaceia. Beleza, vai lá. De todos os problemas? Não. A mesma coisa, o debate que a gente fez agora, vai ter alguém, pode reparar, bis, tem alguém que vai dizer assim, olha, o Jones está dizendo que basta ser presidente que tá tudo resolvido. Mas o negócio é o Tamir, ouvi da boca do barbudo lá dos Três Irmãos, o Rodrigo, que tem convite feito para ir lá, tanto para você quanto para o Crepe. Mano, nunca foi feito nenhum convite para mim, mano. Nunca foi feito nenhum convite. Aliás, tô mentindo. É, aconteceu sim um convite. Uma vez, alguém dos Três Irmãos Podcast, não sei se era o Rodrigo, se era o Robertinho, não sei, alguém que usa a conta, tava aqui na live, conversando, trocando ideia na live. E aí, alguém que tava lá na conta perguntou se eu toparia debater com o. Como é que é o nome do deputado lá? Deputado Biruleibe lá de Minas Gerais, que debateu com o Jones aí. Caporeso. Caporeso. Aí eu falei, pô, mano, não, vou passar. Vou passar, não vou topar, não. Por quê? Mano, porque pelo que eu vi lá do rolê do Mano Caporeso e tal, fica sempre naquele rolê de costume. Você fala uma parada, o cara começa a falar uma parada nada a ver de costumes, de aborto, de não sei o quê. Mano, e essa parada, quem acompanha minha live aqui sabe que eu não entro muito nesses negócios, assim. É igual esse negócio do comediante, assim. Pô, essa conversa é uma conversa meio, sei lá, sem lé nem cré pra mim. Inclusive, eu recebi o convite agora pra ir naquele canal, o Spectrum, sabe? Que fez aquele debate lá, três comunistas versus três capitalistas. Eles querem fazer uma dinâmica agora de 20 esquerdistas contra um conservador, que no caso é o Pavanato. E aí eu declinei, mano, porque as perguntas vinham nesse sentido aí também, negócio de aborto, negócio desse tipo de coisa, assim, que, mano, não é minha onda, tá ligado? Mas isso aconteceu aqui no chat e tal. Foi a única vez, assim, que rolou esse convite, assim. Agora, alguém lá, os Três Irmãos, mandar mensagem pra ir lá, coisa e tal. Isso aí não rolou, não, tá, gente? Beleza? Agora, enfim, voltando ao assunto aqui. Aí vamos pegar aí o contexto, só contextualizando aqui, tá, gente? Voltando no primeiro episódio, foi há 6 meses, quando começou essa discussão do Rubão versus Jones, né? Vou colocar meu ponto de novo. O Jones estava lá no podcast Três Irmãos, mano, descrevendo um monte de coisas, né? Um monte de problema do Estado brasileiro, um monte de problema que tem na dinâmica na política brasileira, um monte de alasco que tem contra a classe trabalhadora, um monte de alasco que existe aí entre a relação do Estado brasileiro com a população brasileira e tal. Enfim, era essa a dinâmica que ele estava. E aí você já sabe a minha teoria, né, minha tese, que o Jones emula um discurso desenvolvimentista, ele emula um discurso trabalhista, na hora que ele vai conversar com alguém que não é comunista, ele vai emulando, né, emulando as soluções e a dinâmica que a gente propõe, coisa e tal, mesmo sendo comunista e tal. Enfim, ele foi nesse discurso até uma hora que o Rodrigo para e fala assim, ô Jones, você meio que conhece o Rubão tal, porque ele fala uma parada e esses problemas que você está listando aí seriam solucionados nessa dinâmica que ele propõe aqui. Entendeu? E aí é esse trecho aí que ele vai falar. Aí o Jones responde isso, e na resposta dele ele dá a entender que se uma empresa de café fosse deixasse de ser internacional e fosse nacional, que não necessariamente mudaria alguma coisa, quando necessariamente mudaria alguma coisa. Eu, sinceramente, acho que o Jones tem noção de que muda alguma coisa, né? Mas eu vou explanar depois. Mas assim, a gente tem um grande amigo, o Rubão,
que vem Rubão. aqui. Você já deve ter visto o Rubão. Rapaz, o pessoal tá falando direto que eu tenho que debater com Pô, ele. tô falando que É você legal, tem que debater velho. com Ó, esse episódio é de 6 meses atrás, tá? Quando começou a confusão. O cara é Rubão. interessante. O chat tá louco pra debater É. com o Rubão. Aí, Rubão, não arrega, Cara, não. O Rubão é um patriota, velho. Perfeito. O Rubão é nacionalista. O Rubão já falou, mano, a gente tem que fechar tudo, parar de vender minério pra fora, parar de vender nossas riquezas pra fora e começar a investir na indústria dentro do Brasil pra gente começar a manufaturar esses produtos e vender produto, né? Em vez de vender o café, vender a cápsula do café, né? Em vez de vender o cacau, vender o chocolate. É isso O que a gente tem nióbio que nós fazer. vai vender. Parar... Não, o Rubão falou, cara, nióbio a gente tem que parar de vender. Não pode. Nióbio a gente não vende mais pra lugar nenhum. Canadá, Só aqui que tem. Canadá tem 5% do nióbio do mundo e só com o que ele tem, que ele vende, ele subsidia tudo que tem dentro do país. Você Sim, sabia dessa sim. parada do nióbio no Canadá? É muito valioso essa porra, Então, mano. pra mim, assim, o nacionalismo, nesses casos, é a solução. Apesar que Nesses casos, é a solução, né? Essa é a colocação do Rodrigo. Mas vamos lá. eu também te falei que eu tenho uma tia que ela é comunista. Perfeito. E minha tia, esses dias, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho medo de nacionalismo. Porque o nacionalismo, ele flerta muito com o sistema militar. E aí eu tenho medo desse flerte, né? Mas independente disso, eu acredito que no final, na ponta, você tem que ter uma pessoa que vai ditar as regras do jogo. E essa pessoa, em algum momento, ela vai se corromper, cara. Ela não vai te defender. É o que, sei lá, você mesmo é um crítico do presidente Lula. Isso. Né? Que você fala que ele é um neoliberal, que a Exatamente. galera fica louca. Lula, neoliberal, né? Mas você só fala isso porque a hora que o Lula chegou na ponta, ele não defendeu mais seus interesses, cara. Ele se vendeu lá na frente, lá pro sistema. Ah, mas tem pouco tempo, tem só uns 20 anos. Já tá lá. mas- pouco tempo. Mas veja, vamos lá. Quando eu comecei a responder o Roberto, por que eu comecei pelo internacional e vim pro nacional? Porque, veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente, perfeito? O que é que significa isso? Explicando de maneira bem rápida e bem sintética. Existe capitalismo no mundo inteiro. Porém, nesse mundo existe uma divisão internacional do trabalho em que os países cumprem funções diferentes. Então existe capitalismo no Brasil, existe capitalismo na França, existe capitalismo na Bolívia, existe capitalismo na Coreia do Sul. Só que o tipo de capitalismo não é o mesmo, dado que são países que cumprem funções diferentes na divisão internacional do trabalho. Ó, só uma coisinha aqui, tá? Só uma digressão, fugindo um pouco do assunto. É um outro assunto, tá, gente? É só uma digressão com base nisso que ele falou, tá? Que é aquela minha teoria lá, né? Tem que dar uma olhada nisso aí, tá? Porque isso aí é uma crítica que o próprio Prestes faz aos comunistas, que eles fazem, os comunistas só entendeu que o Brasil estava no regime capitalista em 1945, né? E se você for estudar a história do Brasil, você vai ver que o regime capitalista já estava instalado no Brasil, já tinha dinâmicas de regime capitalista muito antes de 1945. E a crítica do Prestes vai além disso, fala assim, como a gente não reconhecia que o Brasil estava no sistema capitalista e a gente achava que o Brasil estava no sistema feudal, isso fez a gente tomar várias atitudes erradas em relação a todo o processo da Revolução de 30 e subsequente, inclusive na tentativa de Revolução de 35. Né? Isso é uma crítica que Prestes faz, não é o Tamir Felipe, não é o Jones Manuel, tá? Não é o Tamir Felipe Zé Bostinha, é o Prestes que faz, isso lá ele faz essa crítica no Roda Viva, beleza? Depois vocês assistem lá. Então assim, o que garante, né, porque eu tenho essa percepção que os comunistas brasileiros estão sempre certos, mas eles estão sempre certos com uma pequena dose de atraso, geralmente 15 a 30 anos, né? Então, o que me garante que a leitura do Jones em relação a qual estágio do capitalismo brasileiro existe hoje em dia, nós estamos hoje em dia, está certo? Isso é a primeira questão. Mas isso é tangente, né? Tá na tangente. Vamos lá. Né? Fazer o debate sobre a desnacionalização da economia brasileira, o domínio dos monopólios estrangeiros, a dependência tecnológica, a expropriação de riquezas naturais do país é fundamental e é parte de um processo de luta pela Revolução Brasileira. É parte de um processo de enfrentar a exploração contra a classe trabalhadora do Brasil. Porém, o nacionalismo em si, ele tem um problema, que é,
ele é muito preso a tentar remodelar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então pode ser que, por exemplo, o Brasil deixasse de, ao invés de exportar o café in natura e comprar a cápsula, como a gente faz hoje, tentasse produzir aqui dentro. Isso não significar melhora para a maioria do povo brasileiro. É isso, gente, é isso. Essa era a questão lá. Essa é a questão. E aí, mano, eu continuo afirmando, não tem nada. Quem quiser ver esse vídeo lá, vê antes do que ele tá dizendo. Eu vou continuar só um pouquinho, só pra não falar que eu cortei na hora certa. Vamos lá. Como? Exemplo concreto, simples e objetivo. Imagina que a gente deixa de exportar o café in natura e tem todo um processo de incentivo de crédito, de proteção de mercado, de incentivo fiscal para processar aqui o café industrialmente para produzir a cápsula. Beleza. Os trabalhadores das fábricas que produzem a cápsula do café estão ganhando R$1.000 de salário. Veja. Aquela riqueza que estava indo para fora deixou de ir. Mas em consequência disso, este bolo não tá ficando com o povo brasileiro, tá ficando com um capitalista interno. Então você trocou o polo da exploração. Antes o polo da exploração era fundamentalmente uma empresa estrangeira, agora virou o capital nacional. Só que a classe trabalhadora continua fodida. Exemplo prático disso, o governo Geisel. Aí pronto, gente, é isso aí. Aí vocês tirem a sua própria conclusão, porque eu não vou ficar discutindo golpe semântico, não, né? Esse é o contexto, e revendo, eu afirmo, continuo afirmando meu ponto lá, tá? Era isso, o Jones estava lá listando, qual que é a linha cronológica? O Jones estava lá listando problemas que o Brasil tinha, mazelas que o povo trabalhador brasileiro sofre, tal. Dentro dessa conversa, o Rodrigo chega à conclusão, Jones, isso aí que você está falando, tem um amigo nosso, o Rubão, falando tal, que isso poderia ser resolvido com esse tipo. Aí o Rodrigo ainda fala, né? Esse tipo de problema poderia ser resolvido se aquilo que o Rubão advoga fosse implementado com a nacionalização, não sendo, em resumo, né? Não sendo um país que fica exportando produto bruto e comprando manufatura dos outros, né? Ficando com o produto bruto aqui e produzindo as suas próprias manufaturas para atender o mercado interno, inclusive, e atender o mercado externo, exportar. Era isso. Pronto. O Jones vai dentro desse contexto e fala: isso seria bom, mas não necessariamente resolveria um problema. Né? E tá errado. Tá errado, necessariamente. Esse café que ele citou, por exemplo, necessariamente, se a indústria não tivesse lá e tivesse aqui, haveria sim uma melhora para a classe trabalhadora. Haveria sim. Seria panaceia, resolveria todos os problemas, todas as contradições do capitalismo, todas as mazelas que o povo trabalhador sofre? Não, não seria panaceia. Mas sim, se uma empresa de café não estivesse lá na França e estivesse aqui no Brasil, melhoraria sim para a maioria da classe trabalhadora em relação a isso. Geraria mais emprego, geraria mais renda, geraria melhor relação na balança comercial, o custo de vida para sustentar o custo de vida padrão moderno brasileiro seria melhor, né? O saldo na balança de divisa seria melhor e também na balança comercial seria melhor e também acabaria respingando nos trabalhadores. Enfim, é isso. Agora, minha conclusão sobre esse assunto. Eu acho que o Jones não sabe que isso seria melhor? Eu acho que não. Acho que o Jones sabe. Tudo que eu já vi sobre o Jones, ele sabe disso. Ele sabe que se uma empresa de café não estivesse na França e estivesse no Brasil, ia melhorar para o brasileiro, né? Eu acho que o Jones sabe disso, tá? Eu acho que ele, do jeito que ele explicou, não ficou muito claro isso, né? A partir do momento que não ficou muito claro, o Rubão foi lá e bateu nele nesse ponto. E aí depois ele levou o negócio pra bolha dele, pra poder falar que o Rubão é fascismo, coisa e tal, fugiu do mérito. E o Rubão também fugiu do mérito, que aí, mano, foi falar do jeito dele pro público dele também. Então o Jones ficou falando pro público dele que o Rubão é reaça, que o Rubão é não sei o quê, que tem que parar de dar pau pro Rubão, coisa e tal. E o Rubão ficou falando pro público dele descendo a lei em comuna, entendeu? Anticomunismo e tal, desceu pra todo mundo, foi todo mundo falar pra sua bolha. E eu só, mano, peguei o vídeo, coloquei aqui, como eu tô fazendo de novo pra vocês, colocando os 2 vídeos aí. E é isso, velho. Se você já sabe, pô, Tamir, você tá tirando o contexto, coisa e tal, vai lá, vê o vídeo do Jones de novo, vê lá o que ele tava falando. Não, realmente, ele tá falando que não muda. É isso, entendeu? Não é a primeira vez que o Jones tá falando que eu tô falando uma coisa que eu não tô falando. Não é a primeira vez. Só que eu tô contando já é a 4ª vez que ele tá falando. Primeiro ele inventou que eu tava rindo de Cuba, quando não existiu isso. Não existiu isso. Depois ele ficou falando lá o negócio do... Como é que foi?
Ah, depois ele ficou tirando sarro de mim por causa assim, do negócio do idealismo, do meu vídeo do café com absurdo. Depois ele ficou falando que eu tava, como é que é? Falando que ele disse que o Ciro era de direita. Aí depois eu peguei o vídeo, mostrei tudo pra vocês também de novo, compilado, não menti nada, e agora de novo tá falando esse bagulho aí. Tá aí o vídeo, mano. Beleza? Tá aí o vídeo. Eu não vou ficar discutindo semântica, não, porque antes que essa discussão besta pra caralho, tá ligado? Essa discussão besta pra caralho. Mas é isso aí, mano. A semântica tá aí, vê lá o vídeo, foi isso que eu entendi. E já era, mano. Vida que segue. Teve episódio do livro do Darcy também. É, esse aí ele não falou que eu tava mentindo, né? Ele só saiu andando.